isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ei, glória a Deus, Jesus te ama, amém? Louvemos ao Senhor, que o Senhor abençoe seu coração nessa manhã. Ah, glória a Deus, amém? Que você, cada momento, possa ter mais esse encontro com Jesus, que a palavra de Deus venha de encontro às suas necessidades nessa manhã, venha revelar tudo o que Deus está dizendo para te abençoar nessa manhã, porque Ele quer abençoar, mas nós precisamos da revelação da palavra, senão nós não chegamos lá. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora vamos lá. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Então vamos sentar, louvemos ao Senhor por esse dia maravilhoso. Esse dia o Senhor fez, Ele fez para a glória dEle, para nos abençoar, pensa nisso. Então não é que Ele vai abençoar, Ele já fez abençoado. Quando amanheceu, que a Bíblia diz que antes de amanhecer o dia, o Senhor já nos abençoou. Eu sempre confesso isso, porque está em Salmos isso aí, né? Eu estou parafraseando o que está escrito lá, mas é isso aí. O Senhor, antes que amanhecesse o dia, o Senhor já me abençoou. Ele já nos abençoou. Então esse Deus é maravilhoso, tá? Antes que nós pudéssemos começar esse dia, nós já estamos abençoados. Então, o negócio é aprender a andar na bênção. O que você acha? Porque nós já estamos. Não adianta ficar morrendo de pedir bênção, porque nós já estamos abençoados. Por isso que nós não podemos andar pelos sentimentos, né? Pelos sentidos, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo o que eu ponho a mão, eu preciso cheirar, eu preciso ouvir. Não é isso. Não é pelos sentidos que nós andamos com Deus, tá? Então, essa imagem de Deus, de Jesus que está no nosso coração, ela tem que aparecer na nossa alma. Por isso que a alma tem que ser renovada, que é a mente, né? Uma vez que a mente está renovada, então os nossos sentidos estão acompanhando essa renovação. As nossas emoções estão acompanhando esta transformação, o que nós já temos no nosso coração. Pensa nisso. Porque senão não há quem domina, não há quem domina isso. Porque isso é fera perdida, é uma fera assim, sabe, perigosa. Os nossos sentidos, a carne, ela não tem jeito, ela não está redimida, tá? Então, Deus fez algo tão poderoso que Ele precisava dar um jeito na nossa vida. Caída de novo, de pecado, de iniquidade, de transgressão a Deus, que é tudo isso que está na alma, né, na nossa carne. Como que Deus ia fazer isso? Então, Ele teve que nos salvar, colocando a vida dele no nosso espírito, para depois regenerar algo perdido. Regenerar é a alma, é o que pensa, é o que sente, é o que vê, sabe? São emoções, são tudo isso que envolve a nossa alma, o intelecto, tudo isso, a razão. Então, precisa ser regenerado isso. E é com a palavra de Deus. Então, essa imagem de Deus que está no nosso espírito, que Ele nos criou, e nós vimos muito bem ontem, lá em Gênesis, né? Que as fortalezas que o diabo provoca para elas serem construídas na nossa mente, justamente para deformar esta maravilha de criação que Deus fez, o homem e a mulher. Eu expliquei muito bem o que é fortaleza, tá? Então, Deus fez isso e quando o homem caiu, ele entrou nas trevas, ficou deformado, perdeu o Espírito Santo, perdeu a presença de Deus. Então, ele começou a usar a parte carnal, a alma. Andar no que sente, no que vê, no que acha, no que gosta, inventando o jeito dele.
mas tudo no pecado. É pecado. Por quê? Porque está numa desobediência a Deus. Quando nós não andamos na palavra de Deus, nós estamos na desobediência. É o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Certo? Que nós vimos ontem. Que são as fortalezas. Nós temos as armas espirituais para acabar com as fortalezas. O que são fortalezas? É um lugar aonde o diabo se esconde. Fortaleza é na mente. O diabo, ele fica morando lá dentro da fortaleza. É por isso que a pessoa fica cega espiritualmente. É por isso que a pessoa fica surda espiritualmente. Ela não consegue assimilar o evangelho. Ela fica aí nesse banho-maria dentro da igreja. Tem cristãos dentro da igreja com fortalezas. Como eu expliquei, as pessoas vêm na igreja, elas creem no evangelho, elas creem em Jesus, então elas creem na pregação, elas concordam com o reino de Deus, tudo mais, mas não sai daquilo. Não sai daquilo porque não tem a renovação da mente. Não é com o que você está ouvindo aqui que você vai ter a sua mente renovada. Isso é um processo e você vai ter que trabalhar da sua vida lá em casa. Lendo a Bíblia, orando, ficando na presença de Deus, é onde você começa a enxergar. Por isso que tem que orar muito em línguas. Foi o que eu disse ontem. Você, por acaso, consegue orar 1 hora em línguas sozinho, num horário na sua vida cotidiana? 1 hora, sem dormir, sem se distrair, sem ver celular, sem atender telefone, atender a porta, sem ficar comandando a sua vida. Você consegue? Isso é primordial para você crescer espiritualmente, senão você vai ser isso. Você não vai usufruir o que o céu já foi liberado para nós vivermos aqui na terra. Você não acha isso o máximo? Você está cheio de cristão que vai morrer, vai estar salvo e só vai experimentar a glória de Deus quando chegar no céu e fica aqui rastejando, clamando para Deus fazer o que já está feito e não recebe. Então faz com a força própria e acha que é Deus ainda. E acha que é Deus e não é. Tá? Então, a fortaleza, ela é formada por um pensamento errado. Pode ser, eu já expliquei, pode ser o pensamento que brota do seu coração, que eu já expliquei no outro dia que os pensamentos, eles brotam do nosso coração. Onde ele está? Ele é algo que Deus fez, que está grudado com o espírito e com a alma. Quando o espírito estava morto, não tinha influência nenhuma, só vivia na alma o nosso coração e a alma, que são aqueles 3 atributos, que me guiavam, ok? Mas agora o espírito nasceu de novo com a natureza de Deus. Então, o meu espírito que fica aqui no meio, ele tanto faz parte do espírito como da alma. Então, eu tenho que escolher viver no espírito para trazer a alma para o meu espírito, para renovar, regenerar a alma, para eu não andar mais no homem velho. Ele já morreu. Mas é onde o diabo pega os pensamentos, eu estou falando, recapitulando um pouquinho de ontem. Vocês têm que pegar esse ensino e estudar muito para você saber quem você é. Porque depois eu vou trazer o ensino sobre a nossa identidade agora, que está em Cristo Jesus. Então, você vai ficar embolado, você tem que entender isso para você mudar. Senão você nunca vai mudar. Porque você quer andar no sentido. Você quer andar no que você vê, testa, prova primeiro, para depois receber de Deus. E não é assim que anda. Por isso que não recebe. Você não está livre de você. Você só vai ficar livre de você quando você andar na fé verdadeira. Não na fé da alma, que você precisa ver, você precisa questionar, você precisa provar. Isso aí, porque a nossa tendência é essa. Por isso que não recebe milagre. Por isso que não sai do passo que está. Faz tudo com a própria força. Tá valendo isso? Então, o pensamento vem desse coração meu. Ele começa a ser gerado lá. Se eu não tenho a palavra de Deus ainda estabelecida lá, começa a vir pensamentos do meu homem velho que o diabo levanta. Tá? Começa a vir. E
Também eu posso ser influenciado pelo pensamento converso dos outros. Também vem agir no meu pensamento. Ou pensamentos da família, que fica bibibi, bibibi, bibibi. Também. Ou também da cultura, da sociedade que nós vivemos. Também. Você fica andando atrás de notícia o dia inteiro e já sabe tudo o que os políticos estão fazendo, os bancos estão fazendo. E eu com isso. Entendeu? Você fica muito preso nisso, Deus quer te abençoar, quer pôr o que Ele é, o poderoso Deus, com a glória dEle na tua vida, que não tem nada a ver com isso. E Ele não consegue, porque você quer isso. Você está ligado nisso. Você fica o dia inteiro vendo o que um está fazendo, o que o outro está fazendo no país X, no país H, aqui no Brasil. E eu com isso. Isso não vai resolver a tua vida. Você tem que entender isso, que só Jesus resolve vida. Só Jesus dá solução para a vida. Enquanto você não entender isso, Deus não pode fazer nada na sua vida. Então veja o que são fortalezas. Então o diabo, ele cria essas fortalezas dentro de nós com esses pensamentos que não são de Deus. Porque você dá asa para isso. Você permite, porque você não vai atrás da palavra de Deus. Então você é dominado por isso. O diabo mora nas fortalezas. Tá? Ele mora lá e ele escraviza a pessoa com aqueles pensamentos que a Bíblia logo diz a seguir, no versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz, então nós estamos fora com essas fortalezas, fora do conhecimento da verdade de Deus, da palavra. Estamos em desobediência. Ou, se eu conseguir transformar o meu pensamento através da meditação, minha mente, então eu vou expulsar estas fortalezas da minha vida, eu vou saber fazer isso, porque o Espírito Santo vai ensinar, eu não vou mais ter isso, e eu vou então ser cativa à obediência do conhecimento da palavra de Deus. Aí eu vou ser obediente. Gente, não dá para entender com a cabeça esse negócio. Você vai ter que estudar. Porque é o Espírito Santo que vai revelar e colocar isso dentro de você para você largar a mão de ser enganado pelo diabo, porque ele engana. Ele é um mentiroso. O homem caído tem esse poder de ser guiado por Satanás na hora que Adão caiu. E nós nascemos com isso. Está valendo? Então, é preciso essa transformação. Por isso que não muda de passo. Por isso que você tem que se encontrar, ficar com Jesus. Orar em línguas 1 hora, sem você estar fazendo nada. Você não vai atender telefone, você não vai ficar lixando unha, você não vai querer ficar fazendo uma limpeza. O pastor dele falou que pode. Pode, mas você não está fazendo o resto. Então, você está na hora de você se deter em Deus. Para você começar a sintonizar Deus na tua vida. Para Ele poder ter acesso na sua vida que você não dá acesso. Embora você tenha um espírito nascido de novo, você não sente nada do que está no seu espírito. Ele não comanda a sua vida enquanto a sua carne não for regenerada. Que é através da meditação da palavra que vai fazer você ficar com a mente transformada, os pensamentos. Então vai, repete quem vai vir aqui falar isso que eu falei. No que você está vivendo hoje. Entendeu? Você vai ter que entender isso. Isso aqui não é teoria, isso é vida o que eu estou falando. Você tem que entender o que é a vida. A vida agora é essa. Por isso que Deus se fez homem, desceu aqui na terra para resolver a situação do homem. Não é só ir na igreja, Bíblia embaixo do braço, falar 3 coisas e tal, cantar um louvor e ir embora. Isso não é vida cristã. Vida cristã é você usar a autoridade que Jesus te deu sobre as trevas, o mal, tudo que vem contra você, de Satanás. Então, eu precisei fazer essa introdução para começar agora, que eu vou começar agora, eu pretendo. E peço ao Espírito Santo que me ajude. Amém? Então, hoje eu vou falar assim,
Hoje eu vou explicar aqui na palavra de Deus, e eu peço ao Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que despeje a tua unção sobre cada um com a revelação da palavra, e eu oro, Pai amado, para que os olhos espirituais e os ouvidos espirituais sejam abertos, em nome de Jesus, que a tua unção, Senhor, seja liberada com esta palavra para quebrar as fortalezas que estão nestas mentes e a cegueira espiritual que foi formada com as fortalezas para que ninguém entenda quem é Cristo Jesus e não vivam na glória de suas bênçãos que já nos foi dada em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu vou explicar aqui hoje, o título disso daqui é: O homem velho está morto. Quem é o homem velho? Quando você nasceu de novo, antes de você nascer de novo, você era aquele homem velho. Agora você nasceu de novo, aquele homem velho está morto. A Bíblia diz isso daí. Então veja Efésios. Vamos ver, em primeiro lugar, Efésios capítulo 2, versículo 3. Presta atenção aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, capítulo 2, versículo, isso mesmo, versículo 3. Então, mas eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 para ficar mais entendido. Ele, Deus, Jesus, nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Vocês acompanharam aí? Pelo menos intelectualmente você já entendeu. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Amém? Nós andávamos de acordo com Satanás, antes. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que é isso que eu estou falando. Quem não anda na palavra de Deus, quem não aceitou Jesus, está com o espírito da desobediência. Foi o que eu disse ontem, a fortaleza. Eles não conseguem enxergar uma coisa tão simples que Deus criou o gênero humano, homem e mulher. Feminino e masculino. Eles não conseguem entender, porque são fortalezas. Acha que isso, a pessoa nasce, mas como que é isso? Sendo que a Bíblia diz que não, Deus criou só 2 gêneros, não tem outro. Mas nasceu assim não, é um demônio que está lá. Por isso que a família tem que andar na verdade do evangelho para não permitir esses demônios invasores dominar a família. Porque com a sua natureza morta, carnal, você não pode expulsar diabo nenhum. Você não pode ter vida nenhuma, só morte. É isso que ele está falando. Está valendo? É porque a igreja parece que está sem esclarecimento disso, não tem ninguém ensinando isso. Estão até formando igreja com homossexuais, pastores e tudo. O que é isso? Da onde? Vai inventar para lá. Não, ninguém aqui está contra a pessoa em si. Mas aquele pecado Deus abomina, porque é pecado. Está valendo? A pessoa tem que ser regenerada, ficar liberta e tudo mais. Ela sozinha não vai conseguir, a família tem que ficar orando para aquela pessoa ficar liberta, porque sozinha ela não vai ver luz nenhuma, ela está enfiada nas trevas. Amém? Então a família que tem que se levantar e começar a orar. E aí vai acontecer a libertação, óbvio que vai. Temos muitos testemunhos com relação a isso. Bom, então, por causa da desobediência. Isso é desobediência, ok? Não aceita, não entende, não enxerga, não ouve e acha que está ok, tudo bem. Olha isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porque a nossa natureza era do pecado, nós provocamos a ira de Deus, antes de nascermos de novo. Não tinha salvação. Tá? Mas ele veio, como diz no versículo 1, ele nos deu vida para nós que estávamos mortos nos nossos delitos. Ninguém chegou numa boa para Deus, não. Tá todo mundo morto. Tá? Então, é isso que você tem que começar a estudar, orar em línguas, falar Espírito Santo me revela, e meditar, ficar pensando. No que eu era, você vai confessando, vai repetindo. Agora o Senhor me fez livre. Eu não vou andar mais nos meus desejos carnais. Eu não vou fazer o que a carne quer me levar. Meu homem velho. Então, agora 2 Coríntios, vamos lá. Versículo 5. Então,
Nós, antes de nascermos de novo, vivíamos, como vimos ali agora em Efésios, vivíamos nesta vida caída de Deus, e é por isso que só vivíamos no pecado. Tá certo, vivia só no pecado, não tinha como sair do pecado. Tá ok? Porque tínhamos a natureza caída, morta. Mas agora, nós aceitamos Jesus, mudou a situação. Agora, veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Veja que ele não está falando aqui do nosso corpo físico. Ele não está falando também da nossa carne, dos atributos da alma. Ele não está falando, ele está falando do Espírito, do novo nascimento que está no Espírito. Amém? Tem que ler a Bíblia para entender, porque não é para você ser a mesma pessoa. Jamais. É para nós mudarmos. Por isso que um não entende o outro dentro da igreja. Porque um está na carne andando desse jeito, outro está andando daquele. Falta a união, porque a união é no Espírito. Não é na carne, é no Espírito. Então, ele diz aqui, veja que quando nós nascemos de novo, acabamos de ver em Efésios o que nós éramos, o que aconteceu, provocamos a ira de Deus, andávamos no pecado, não tinha jeito. Mas agora nós nascemos de novo e aquela condição passou, acabou. Agora ele diz que tudo se fez novo. Só que não mudou nada. Eu ainda gosto das coisas que eu andava antes. Eu ainda faço aquelas coisas que eu fazia antes. Por um momento, no começo da hora que eu nasci de novo, eu dei uma brecada, mas depois eu também não fui andar atrás de Bíblia, de ler, de orar, de buscar e tudo mais. Eu estou sendo aquela pessoa antiga. Eu até quero dar um freiozinho, mas eu não consigo. Então, nós nascemos de novo e nada mudou nessa área. Você pode ver, porque você gosta disso, você gosta daquilo, você faz isso, você faz aquilo. Coisa que não é para você fazer e nem gostar. Porque é para você ser moldado pela palavra de Deus. Não é para você levar a vida que você quer, que você decide. É aquela parábola do semeador, eu não vou ler agora. Mas, porque a palavra é como uma semente, cai naquele terreno que simboliza a nossa alma, aonde o terreno cai lá, não vai frutificar, porque eu estou na carne, no pecado. Eu estou vivendo com homem velho, não pode. Fazendo coisas do meu passado, não posso. Não é para viver naquilo, acabou. Ele diz aqui, tudo se fez novo. Então, a parte mental, a parte emocional, a parte dos sentidos, nada mudou. Quando você aceitou Jesus, nada. Você pode saber, faz um exame aí na tua vida. Você sabe que você tem tudo aquilo. Você provoca aquilo tudo, você faz aquilo tudo, você é aquela pessoa. A única coisa que mudou, que ele está dizendo no versículo 17, é do Espírito. O Espírito nasceu de novo. É isso que a igreja não está ensinando por aí? E fica essa confusão toda, tá? Então, agora a nossa nova natureza passou a ser de Jesus. O que ele é o nosso Espírito. Por isso que nós podemos andar com ele. Por isso que nós podemos ter vida com Deus e largar a mão do diabo para sempre. Não é mais para andar com o diabo. Não é para fazer e compartilhar as coisas que o diabo faz com outras pessoas. Mas você não entende isso, porque isso é cegueira espiritual. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Que o Deus desse mundo cegou as pessoas para não receber o evangelho, não entender, andar naquilo. Então não é para você andar com a sua mente que não está renovada. Por isso que nada acontece. Você está entendendo a necessidade de você estudar a palavra? Dá para entender agora? E você vai ter que meditar, você tem que ouvir isso. Está aqui. Esse ensino é para te ajudar a te libertar. Você tem que sentar lá, pegar um caderno, pegar a Bíblia e ficar orando. É para a sua vida, é para a sua eternidade, para a sua família, para os seus negócios, para o que você faz. É para isso. E para você ser luz para o diabo cair fora e ainda Deus poder te usar. É óbvio que vai acontecer, sabe o que vai acontecer? Divisão, vai acontecer perseguição até dentro da sua casa, da sua vida. Porque a luz vem, o diabo fica furioso e ele já começa a falar, agora você está doido, agora você está fanático, agora não é nada disso, que é isso que o diabo sabe falar.
Mas você tem a força espiritual para aguentar, porque quando você enxerga, você enxergou. Não há quem põe dúvida. Quando a pessoa só está falando sem ter enxergado, primeiro vento que vem, cai e segue o outro. São as fortalezas na cabeça. Tá valendo, né? Então, isso é muito importante para a igreja, tá? Então, hoje nós podemos andar na vitória que Jesus conquistou. Ele foi vitorioso da morte. Ele venceu Satanás. E nos deu, está no Espírito isso. Por isso que você tem que mudar a sua alma. Tá, você nasceu de novo, você não está sentindo nada, porque não é para sentir, você não viu mudança. Você sabe que lá dentro você começou a pensar em Jesus, pensar nesse Deus, querer louvar, mas foi uma coisa muito rápida que logo aquilo parou, porque você não foi se afundar, e você está voltando para a vida velha. Você quer esse Deus, mas você não acha. É lógico que você está vivendo no homem velho que já está morto, em vez de viver na vida nova que está no teu espírito. Então, você tem que ter revelação. Mas é através da meditação que isso vai acontecer. Meditar é pensar. Tá? Então, o significado de meditar é pensar profundamente em alguma coisa. Você tem que pensar na palavra. É por isso que você não sai disso. Ah, mas a minha mãe era assim, meu pai. E não tem nada a ver agora. Você é filho de Deus, no Espírito. É para você seguir esse DNA agora. Tá? Não é para você mais ficar preso no DNA da carne. Foi isso que Jesus falou. Agora Deus é teu pai. Com a nova aliança. Ai, meu pai era assim. Não tem importância. Eu não sou mais. Acabou. Não tem nada a ver. Não vou carregar peso, pecado de ninguém. Não, acabou. Jesus me libertou. Você tem que entender isso. Ai, mas todos na minha família eram assim. Todos na família dele eram assim. Uai, porque são ignorantes espirituais. Fortaleza na mente. Não me venha aqui falar que meu tio, minha avó, bisavô, sei lá quem. E não, eu estou livre, não tem nada a ver com isso. Agora eu tenho a natureza de Cristo Jesus dentro de mim. Ah, todo mundo na minha família faz lá uma genealogia completa. É tudo enfarte, porque você quer ter também, você fica confessando. Você não confessa a vida em vez de confessar a morte com a tua língua, desde que a Bíblia já falou isso. Fortaleza que está lá dentro. O diabo quer passar de pai para filho. Jesus cortou. Acabou? Pensa nisso. Então, você tem que meditar muito na palavra de Deus. Tá valendo? Então, não é para ficar usando o seu tempo para ficar fazendo coisa que não vai dar futuro para você. Não vai. Jesus vai, porque você vai mudar completamente. Faz um dia para 10, não dá, né, gente? É todos os dias. Porque se você observa que você, nossa, eu estava tão bem hoje, mas hoje eu estou mal. Aí já, aquela coisa não está legal. Aí você está precisando de orar mais. Porque o seu homem velho quer dominar você. Não é. Enquanto você não ficar livre dele, você não pode sair da oração. Buscar Deus, meditar, ficar lá com ele. Tá valendo? Dor, doença. Não, mas eu não vou aceitar. Se você começar a ter revelação da palavra de Deus e mudar a sua mente, confessando a palavra, meditando, a doença não vai se instalar na tua vida. Porque você tem força espiritual para pôr fora, porque você não crê mais nisso. Agora você crê em Cristo Jesus, que te deu esta vida nova, que está escrito aqui no versículo 17, tá? Então, não adianta a gente ficar orando e querer implorar para Deus fazer isso. Ai, Deus, eu vou orar mais assim, vou orar mais assado, vou fazer isso, e Deus faz. Não, Deus não vai fazer. Vocês estão me acompanhando? Não é que é ruindade de mim. Quem está cego fala, ela é ruim. Ela está, nossa, olha como é. Eu não tenho nada de ruim, não. Eu sou ousada no falar para sair uma unção para libertar você porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não ia ser ousada no falar. Só quem é firme no amor de Deus é que é ousado. Senão, não é ousado. Deixa para lá, não vai ter ousadia mesmo. Porque não vai crer em crente. Eu não estou crendo em crente. Estou nem aí com o diabo. A verdade é essa que eu estou falando. Ah, você é dono da verdade? Não, Jesus Cristo é a verdade. E eu nasci de novo e ele habita no meu espírito. A vida dele. Vocês estão me acompanhando? Então, as trevas não gostam de ousadia da verdade. Porque é a luz, pá, vai em cima. Põe a luz em cima da barata para você ver. Ela odeia, ela quer fugir, ela fica... A gente fala, fica que nem barata tonta. É isso, quando a luz vem, aquilo dá um choque em você.
Isso é a unção de Deus, isso é verdade. Então, louve a Deus por ter uma pastora que fala a verdade com amor. Para libertar você da escravidão de Satanás, das fortalezas que estão na sua mente. Que não é mais para você ser o que você era. Agora, se ninguém vive isso, não caminha nisso, como é que vai explicar e fazer isso? Porque isso não é teoria, isso é vida. Então, veja Filemão, capítulo 1, versículo 6. Vocês estão me acompanhando? Aleluia. Glória a Deus. Deus falou, vai e ensina. Eu tô nessa. Faz uns 35 anos que Deus falou isso para mim. Vai e ensina. É bastante, hein? Então, muito bem. Então, Filemão, capítulo 1, que só tem o mesmo, versículo 6. Presta atenção. Olha aqui. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, quer dizer, produz coisa, é no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Todo o bem que há em nós para com Cristo. Todo o bem. O bem é onde? É tudo que está no nosso espírito. Mas eu preciso ter conhecimento pleno. Pleno. Você tem que ter pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, do que Ele fez por você e do que Ele operou na sua vida, que está no seu espírito. Você tem que ter pleno conhecimento disso. Isso é conhecer Jesus. É a Bíblia. Por isso que você vai parar lá. Você consegue ficar 1 hora sentado orando em línguas, pensando na palavra, se detendo na palavra e se entregando, dizendo, Senhor, eu quero a verdade. Eu preciso da verdade. Eu não quero mais ser isso na minha vida. Me ajuda, vem em meu auxílio. É tudo que Ele quer, mas você tem que se entregar. Você tem tempo, sim, senhor. Claro que você tem. Você tem que buscar esse Deus e na sua dificuldade o Espírito Santo vem com a força para te ajudar. Porque não é com a nossa força que nós oramos, é com a força dele. E, aliás, tem que ter o querer dele. Porque se eu já estou querendo, é ele que está operando, porque até então eu não queria nada. Eu fazia uma oração mecânica só por fazer. Porque primeiro eu quero ver se isso funciona, eu não vou me entregar. Isso é a cegueira espiritual. Não vai conhecer nada. Então, ele está dizendo aqui que é preciso ter conhecimento. Você que nasceu de novo, você precisa se tornar agora uma pessoa inteiramente nova. Meu Deus, mas aonde? Na alma. Mente, vontade própria e emoções. Nova, você precisa renovar tudo isso. Não é mais para você ser aquela pessoa. Vocês estão me acompanhando? Ah, não, isso é demais. Então, o religioso, gente, fica super irritado, porque o diabo se irrita. Porque se ele puder tampar a boca de quem fala a verdade, era tudo que ele quer. Porque vocês viram, né? Ele põe barreira, ele põe dificuldade. Porque se você fica ouvindo a verdade, há uma unção que vai quebrar essa fortaleza na sua mente. Tipo, você tem, por tudo, ficar nova, uma pessoa nova, inteiramente. Não é só no espírito, porque o seu espírito está novo, mas sua mente está velha. Você é a mesma pessoa do passado, querendo andar com Deus, querendo manipular Deus, querendo ganhar Deus, querendo fazer Deus agir. É assim que o religioso ora. Me diz se não, faz favor. Você faz de tudo, até você paga alguma coisa para ver se ele te ouve. Ele não vai te ouvir, porque ele já fez. É você que tem que renovar, você mesmo, sua mente. O seu modo de viver, ele vai mudar tudo na tua vida. É bárbaro. E por isso que ele fala descanso. Mas descanso não é deitar, ficar lá, na aguinha de coco, lá na praia, descanso. Não é isso não, nem deitado no sofá. O descanso é você querer lutar, sabe, com as trevas que estão no seu homem velho, querendo que Deus te abençoe. É isso aí. Você fica, sabe, num horror, num estresse, num cansaço e não vê Deus agir. Então, me acompanha, não é não? Agora, o descanso, você está tranquilo, você está orando tranquilo, sabe? Quando você está guerreando, você não precisa ficar se estressando, porque aquilo flui do teu espírito. Você não precisa ficar fazendo horrores, sabe? Brigando com o diabo, aquela coisa. Você fala a palavra, você fala com ousadia, com autoridade, isso é outra coisa, mas você não vai ficar estressado, tá? Então, porque nós
dentro do nosso espírito, nós já recebemos controle emocional. Dentro do nosso espírito, nós temos a cura física, temos a alegria, temos a paz, temos todos os frutos do espírito que estão em Gálatas. Todos. Você tem que pensar nisso, que lá no teu espírito tem. Você tem que tirar de lá e vir para cá, renovando a sua mente, falando. Você tem que meditar nisso. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Então, nós temos um roteiro de leitura da Bíblia, aí eu vou ler, leu tudo aquilo e foi embora, você não fez nada, não está acontecendo nada na tua vida. Tá? E nem de vir nos cultos por anos, ouvir, não é isso que renova a mente. Renovar a mente, você vai ter que meditar na palavra de Deus. Meditar é pensar profundamente. Falar e visualizar, imaginar. São esses 3 itens para mudar a sua vida. Senão você não vai sair do passo que você está. Entendeu? Porque você, na nova natureza, você já adquiriu vitória, você adquiriu paz. Na nova natureza, você já adquiriu prosperidade, você já adquiriu cura física, mental, espiritual, muito mais. Você já adquiriu tudo, pensa nisso, você já tem. Por isso que eu tenho que ficar falando isso até isso entrar na tua cabeça. Para você ficar um pouquinho livre e começar a estudar. Porque aluno que vai na escola e nunca pega no livro, é péssimo aluno, né? Passou porque o outro fez para ele. E escuto muita gente falar assim, porque lá na faculdade, quando eu estudava, eu que fazia lá para o meu colega, blá, blá, blá. Mas não deu um profissional que presta. Esse que fazia para ele é um super profissional. É assim que é. Agora, a pessoa fala, não faz nada. Só quer que os ora para mim. A gente ora na hora que está precisando de emergência e tudo mais, óbvio. Mas se você não tem fé, como que você vai receber? Porque na cidade de Jesus ele não fez nada, nenhum milagre. Porque o ambiente da cidade era incredulidade. Ele falou, vamos embora daqui, porque aqui não dá para fazer nada. Vocês estão acompanhando? Então, você mudando esta parte carnal, renovando, você tem fé aí. Aí que vai ter a fé. É aí que você vai ter fé em Jesus. E quando você falar, resposta. Atendida. Você tem que mudar. Você vai largar a mão de ser preguiçoso, achar que é longe, achar que é difícil, achar que é tarde, achar que é cedo, achar que é domingo, achar que é sábado, achar que é... Você sabe, tudo isso aí vai acabar na tua vida. Você vai ser uma pessoa de Deus. Porque você pôs tudo no lugar que é Deus, na tua vida. Você não tirou nada ainda. Você nem sabe como é que tira. Mas eu estou ensinando. Você vai ter que começar a meditar na palavra. Pensar. Principalmente isso aqui, né? Quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? O que ele fez? Tudo isso aí que eu estou explicando, tá? Então, dentro de você, no seu espírito, você já recebeu tudo, tá? Agora tem que renovar a mente. Vamos ver então Romanos 6, vamos lá. Romanos 6, vamos ver o versículo 7. Eu vou ter que depois voltar aqui. Nós vamos ver aqui agora um pouco e depois nós vamos voltar aqui. Então, Romanos, vamos ver o versículo 6 e 7. De Romanos 6. Gente, agora vocês vão entender melhor. Sabendo isto, versículo 6. Que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem. Sabe, né? O velho homem, a carne, a sua alma, tudo que você era. Tá? Tudo. Até a sua personalidade deformada, tudo foi lá. Tá? Então, foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Por quê? Quem morreu está justificado do pecado. Então, é para andar nisso daqui. Que ele está dizendo, já morreu. É para sair fora disso, tá? Você tem que meditar nisso para reconhecer que o seu homem velho morreu. Eu não aceito isso do meu homem velho. Porque você vai ter que começar a ver o seu homem velho como que ele age. O que você gosta, o que você faz, o seu proceder, as suas atitudes, a sua busca, etc. É do homem velho. Você tem que cortar. Não, isso não está batendo com a Bíblia. Não está batendo com Deus, tá? Não existe mais.
Você vai ter que pedir para o Espírito Santo te ajudar, por isso que você ora em línguas e vai falando. Escreve lá 2, 3 versículos, ou deixa aberto e lê, medita, fala, porque eu não posso mais ser isso que eu sou? Por que eu não ando para frente? Por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não ouço Deus? É isso aí, porque eu tenho que crer quem eu sou em Cristo Jesus e crer quem é Jesus Cristo. Então, eu morri para o homem velho, ele já não existe mais, aquele homem velho não está mais em mim, está escrito aqui na Bíblia, e ele foi crucificado, por isso o corpo do pecado foi destruído, e eu não sirvo o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E é assim que a gente fica livre do pecado. Porque pecado, gente, não é só matar um aí na rua, não é só, sei lá, processar um outro, acabar, tirar a fé de um outro. Nós temos pecados dentro de nós com atitudes diárias, pensamentos, busca, vontade, que é tudo fora da Bíblia. Tá? Aí o Espírito Santo vai mostrar isso para você, tá? Então, se eu não tiver buscar a revelação disso, eu vou viver parado no cristianismo aqui assim, ó, espiritualmente. Parado nesse nível. Você faz o que você quer, você tem saúde, enquanto você tem saúde, enquanto a cabeça está funcionando, enquanto você está andando, você está resolvendo a sua vida. Sim ou não? É isso que está acontecendo. Certo? Aí você vai esperar toda a glória de Deus quando chegar no céu. Aqui, você se vira, e não é para ser isso. Sendo que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Agora, é para você andar com a liderança de Deus, para te livrar de todo o mal agora. Não é bom isso daí? Tá? Então, senão, eu não vou ter nenhuma mudança real, visível. Eu fico do mesmo jeito. Sou cristão, é por isso que o povo odeia crente, ou não? Odeia. É crente, Deus que me livre. Pastor, ladrão, não presta. Eu conheço um pastor, nossa, ele é amante de não sei quem. Conheço um pastor, mas ele deu um golpe num cara aí, mas foi milhões. Conheço um pastor, é só isso. Conheço um pastor que ele se droga antes de ir para a igreja. Conheço um pastor... Então, gente, é a pessoa que vive no homem velho. Ninguém tolera. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. É isso aí, a Bíblia está nos ensinando, senão não dá, né? Porque o diabo vem mesmo. Ele vem para pegar. E é nessa daí que ele vai pegando. Então, se eu não tiver entendimento, aqui desse versículo 6, que esse homem velho foi crucificado junto com Jesus, porque na hora que Jesus morreu, ele morreu com o meu pecado, com o meu homem velho. O meu homem velho entrou nele. Quando ele morreu, ele recebeu a punição do que eu ia receber. Agora estamos hoje começando a celebração da Semana Santa. Hoje é o Domingo de Ramos. Estamos começando hoje. Vocês que acompanham as minhas pregações na mídia, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, começa hoje. Vocês acompanhem para meditar sobre isso. E, aliás, eu peço que quem acompanha dá o seu like e se inscreva, porque mais pessoas vão acessar, se você fizer isso. Pessoa do seu grupo que está lá vão começar a receber. Faz isso, por favor. Tá? Então, este homem velho entrou em Jesus, por isso que ele recebeu na carne dele toda a punição. Então, ele está morto. O meu homem velho, se você meditar nisso, o seu homem velho morreu com Jesus, foi morto na cruz, depois de todo o sofrimento, e foi enterrado, ficou com ele lá, enterrado 3 dias. Mas depois ressuscitou a nova natureza, aonde vai dominar esse homem velho. Não é mais para eu ser aquela pessoa. Por isso que eu preciso de todos os dias estar na presença de Deus com a palavra, meditando, adorando esse Deus, respirando esse Deus, vivendo esse Deus. Ele vai transformando esta minha vida para ser renovada essa parte, tá? Para que esse homem velho, que já está morto, não volte a me
dominar novamente, controlar. Que a pessoa não faz nada com esse homem velho, ele volta, porque o diabo pega ele. Deus falou, eu esqueci os teus pecados. Eu nem lembro, eu lancei ele nas profundezas do mar, tem uma pedra gigante em cima, que é irremovível. Para Deus, porque Deus, quando Ele nos olha, Ele não nos olha mais no passado, Ele nos olha agora, feitos em Cristo Jesus. Por isso que você pode entrar na presença dEle e receber sem condenação o que você precisa. Pensa nisso. Agora, se você não cuida deste homem velho, o diabo vai atrás dele, trazer para você. Então ele vai trazer coisas antigas, que quando você nasceu de novo, você ficou um tempo sem, e aí voltou tudo de novo. Porque você não foi cuidar disso. Pensa aí, né, bárbaro? Então, a pessoa que era deprimida, passou anos, tudo muito bem, ai, Jesus me curou, tal. Agora já está o sintominha lá de novo, a pessoa está lá aqui, ou sei lá o quê, qualquer coisa. Vai acontecendo, ele traz esse homem velho para dominar novamente. Por quê? Porque está acreditando, andando nesse homem velho com a fortaleza. Larga a mão disso. Não é o máximo, gente? Vocês estão me acompanhando? Então, há solução, já foi dada solução para a nossa vida. Está dentro do nosso coração a solução. Olha que demais. Você não precisa ser isso que você está vivendo. Você não precisa. Esse homem velho morreu. Você não vai deixar mais ele influenciar a sua vida. Você fala para ele, você morreu. Eu sou de Cristo Jesus agora, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, sabe? E sabe por quê, gente? Eu, nascida de novo, consciente desta verdade, eu não... ou seja, o diabo, o Satanás não pode me forçar a fazer nada. Porque quando ele vem, eu falo, não, eu não sou seu mais. Isso aí morreu o diabo. Porque ele sabe que ele foi derrotado. Ele foi derrotado e Jesus colocou esse diabo debaixo do nosso pé. O nosso homem velho está debaixo do nosso pé, que pertencia a Satanás. Por isso que não é para você ser mais do que você era. Acabou, ponto final. Fica lá choramingando, e coisa que não perdoa, e coisa do passado, e raiva, e vingança. Acabou, eu não tenho nada a ver com isso. Sou outra pessoa. Eu sou agora a imagem de Cristo Jesus. Estou livre e liberta. A paz está em mim, o amor de Deus, a alegria, é que domina todo o meu ser. É outra vida. Então, isso vem através da meditação diária, oração em línguas. Senta lá e vai orar em línguas 1 hora. 1 hora. Começa aí para começar a mudar a sua vida. Lê a Bíblia, tudo mais, fala algum versículo, fala, Senhor, eu preciso de renovação. Me ajuda, porque eu nem sei como que eu vou fazer para essa minha mente ser renovada. É toda a minha parte carnal. Tá? E ele vai fazer, tá? Então, nós não podemos dar crédito para coisa do passado, ok? Porque se você não tiver, por isso que Jesus falou vigiar e orar, tem a ver também. Porque o diabo, ele vem, ele querendo usar o homem velho, ele vem começar a trazer coisas do passado, para te enterrar. Ele adora, você está lembrando aquela coisa, ele vai, pode sair daqui, eu não estou nada com isso, cai fora, está tudo ok na minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o centro da minha vida. Eu estou abençoada, o passado acabou. Agora, se você não tem palavra dentro de você, você nem percebe. Isso aí vai te amargurando. Isso vai minando na sua vida, tirando a força que Deus te deu para viver. Tirando, sabe, toda a graça de Deus para você ficar fraco na mão de Satanás. Mas ele não te força, ele não pode. Você nasceu de novo, ele não pode. Mas se você não dominar esse homem velho com a sua nova natureza, meditando na palavra de Deus, ele volta. E ele começa. Você por um tempo você estava bonzinho, mas de repente voltou a ser ruim de novo. Lembra que você fazia coisa ruim para os outros? Que você punha as pessoas, que nem você não dá perdão para ninguém? Você lembra? Que ninguém dava perdão para ninguém antigamente. Você sabia disso? Porque com a alma ninguém dá, não. Só dá perdão falso que você vai receber um negócio. Mas você nunca largou aquilo no coração. Se você largou mão de orar, você voltou para aquela pessoa, aquele ser rancoroso. Não, você não se merece. Não tem nada esse negócio de merece. Nem que fosse negócio de merecer, nem nós. Mas é a graça de Deus que está operando em nós. Deus opera em nós e nós operamos para os outros.
Porque o amor de Deus flui do nosso coração para as pessoas. Vocês estão me acompanhando? O que é homem velho? Tem serviço aí, minha gente. Vocês têm que mudar de vida. Jesus falou que é para estar com as lâmpadas acesas. Ele está chegando. É hora de estar com a lâmpada acesa para você e a tua casa ir bem com Deus. Pensa na tua família. Não é dinheiro que vai com Deus. Não é dinheiro. É caráter de Deus em nós. É a lâmpada acesa. Porque quando o noivo vier, nós temos que estar com a lâmpada. Quem não tiver com a lâmpada, não vai. Ué, você ama tanto você e a tua família, porque você não muda para a tua família ir junto. Porque Deus pegou Noé com a família dele, só 8. 7, 8 com ele. Pegou Raabe, que nem era judia, coisa nenhuma, ela com a família. Ele falou, mas você chama tudo, seu pai, seus irmãos, sua família inteira, chama todo mundo. E a sua casa não vai ser destruída em Jericó. Vocês estão acompanhando? Então é isso aí, vai atrás de transformar. Porque Deus não mente, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele age do mesmo jeito, Ele é amor, bondade e misericórdia. E nós temos que estar na obediência da palavra de Deus. E conhecimento, você tem que conhecer Jesus. Não é uma pessoa física, é no Espírito, você tem que saber quem é esse Deus. Ele se deixa conhecer, nós já li isso aqui outro dia, em Isaías. E ainda podemos conhecer Deus, porque depois o pessoal não vai conhecer, tá? Então, agora vamos ver aqui desde o versículo 5. Vamos voltar então. Versículo 5 você vai entender melhor. Aqui mesmo, em Romanos 6. Por quê? Se fomos unidos com Ele, em Jesus, na semelhança da sua morte, entendeu agora? Que nós fomos unidos com Ele na semelhança da morte, eu expliquei. Porque nós, a nossa alma e o nosso homem caído, pecador, entrou dentro de Jesus, na carne dele, e morreu com Ele. Amém? Por isso que esse homem velho não é para existir mais. Você agora é nova criatura, novo pensamento, nova atitude, nova conduta, nova vida em Cristo Jesus. É nisso que você vai andar. Vai orar. Vai orar bastante em línguas. Vai estudar a palavra, vai meditar na palavra. Passa horas ali. Em vez de preenche a sua vida com isso, não com outras coisas que as outras coisas não vão acender a lâmpada. Tá valendo? Bom, então, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Amém. Tá? Na morte, fomos semelhantes, agora na ressurreição. Recebemos a vida, a ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Tá? Porque quem anda no pecado é escravo de Satanás. É isso que ele faz com as fortalezas. Ele mora lá escondido. Ele se esconde de Deus e te escraviza nas trevas para Deus não poder te libertar, porque você está cego. Você não recebe a luz do evangelho, a palavra. Terrível. O cara é bem esperto. Nessa área ele é poderosíssimo. Tá? Ele sabe fazer isso. Então, 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele já ressuscitou, ele não vai morrer nunca mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Por isso que não tem mais tombo em nós. Já morreu para sempre, acabou. Não vai morrer mais. Jesus morreu, ressuscitou, ele não morre mais, acabou, é uma vez só. Você entendeu isso? Então, a sua carne, o seu pecado morreu com ele, chega, acabou. Foi decretado morto. Você não vai andar mais no seu passado. Agora, você mesmo vai se policiar, se examinar com a luz da palavra e do Espírito Santo, para você repreender o seu homem velho, amarrá-lo e decretá-lo morto. Peca porque quer, porque não precisa. Então, João 8,32, vê lá. Vocês estão me acompanhando? Vai estudar a Bíblia, que eu quero ver a luz de Deus dando sinal disso daí na sua vida, tá?
Então, está escrito aqui no versículo 32 de João. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é no nosso novo nascimento que está no nosso, tudo que está no nosso espírito, tá? É que afeta a vida cristã. Pensa nisso, tudo que está no nosso espírito é que afeta a vida cristã, que é um novo nascimento. É que vai afetar a vida cristã. Não posso falar, eu sou de Jesus, mas não tenho nada de Jesus. Vivo aí me arrastando nessa vida, sem o sinal de Cristo Jesus. Então, mas ele diz, precisa conhecer a verdade, para que ela nos liberte. Tá? Porque se eu não souber o que está escrito a meu respeito, que eu já tenho, e o que eu já fiquei liberto, eu não vou receber nada. Por isso que está escrito, vê lá em Oséias. Vamos ver lá em Oséias, capítulo 4. Oséias, depois de Daniel é Oséias, vê lá. Ó, Oséias, capítulo 4. Vê lá. Por isso que está escrito isso daqui, ó. Nós vamos terminar, queridos. Vocês estão aguentando? Valeu? Não, porque se você souber o que está rolando na vida, você vai ser livre, liberto. Por isso que Jesus falou, vai e ensina. Amém? Então, capítulo 4, versículo 6, é por isso que é isso aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então é por falta de conhecimento. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Obviamente, tá? E tudo bem, aí nós recebemos a salvação. Mas não é para eu esperar ter tudo só lá no céu, quando eu for embora, morrer daqui. Não é. Isso que ele está falando. O povo não tem as coisas de Deus porque não tem conhecimento. E sofre, porque não vê resposta da oração. Não é para você ficar parado nesse ponto que você está. Aquilo que você almeja, que você está buscando em Deus, é para acontecer. Mas não acontece enquanto você não ficar liberto das fortalezas. Enquanto você não tiver revelação de pleno do conhecimento de Cristo Jesus. Olha isso. Aqui não tem negócio de burro, de inteligente, isso aqui não tem. É vida no espírito. Tá? É você não querer nem usar a tua inteligência para isso. É para você usar o seu espírito. É para você usar a unção de Deus. A revelação. Por isso que eu digo, ora em línguas. Senta lá, eu preciso saber tudo. Venha em meu auxílio. 1 hora, eu quero ver. Depois, da semana que vem, vocês vêm me falar quem conseguiu. Não é conseguir um dia, não. É todo dia. Deus vai te dar a unção para você fazer isso. Porque essa é a solução da tua vida. Você vai ter que orar em línguas e estudar a palavra. Senão você não muda, você fica nisso daí. Problema. Você mesmo é um problema para a tua vida. Você não sabe disso? Claro que é. Não é o diabo, não. Porque Jesus já fez tudo. O diabo já está derrotado. O problema é você. E não acontece ficar nesse marasma, ai, se Deus quiser, ainda acha que está tudo bom e você está sofrendo. Porque quando você deita a tua cabeça no travesseiro, você sabe bem quem você é. É naquela hora que nós sabemos. E quando você acorda também. Tá? Então é isso aí. Se você não está bem, você está fora da palavra de Deus. Tá? Não é para ficar esperando aí no vento, não. É nele, buscar o Senhor, tá? Então, quem não sabe quem é, não vai ter vitória. Porque já aconteceu tudo no nosso novo nascimento. Você nasceu de novo, teu espírito tem tudo o que você precisa. Está no seu espírito, porque Deus está lá. Ou você acha que Deus está lá na glória dele e tipo, tem muita gente no mundo, né? Tem gente que ainda fala isso, ai meu Deus. Não é duro escutar gente ignorante espiritualmente, que nem lê Bíblia. Não, coitado de Deus, né, gente? Olha, ele tá... Pelo amor de... Ai, que ignorância. Não dá. Quer dizer, esse vai perecer na mão do diabo mesmo, porque está crendo que a vida é assim, é horrível, é difícil. Não conhece a Bíblia? Vem aqui na minha igreja. Eu não vou levar lá porque, quer dizer, nem você está aceitando a verdade que eu estou trazendo aqui, você que tem medo que o outro não vai aceitar. Você não conhece o coração do outro. O problema é seu se você não está aceitando. Mas se a pessoa está interessada, você manda vir aqui. É lógico, aqui é a verdade. Essa é a verdade da Bíblia. Eu não estou com medo de nada. E se a pessoa não quiser, está com muitas trevas. Porque se ela abrir o coração, é isso aí. Ela recebe. Tá? Porque Deus é para quem quer, tá? Ele deixou aí a critério da escolha. Ele não está impondo nada para ninguém, tá?
Então, nós precisamos entender que a justiça de Deus foi colocada no nosso espírito. Ele não está nos condenando. A justiça, você não sabe? A justiça te liberou. Entendeu isso? Tirou a sua condenação. A nossa condenação caiu em Jesus. Então não tem condenação de Deus para nós. Ai, eu pequei, eu fiz, ai, que horror. Ai, agora, Deus, o Senhor me perdoa. Agora você vai ficar aí se arrastejando e chorando e pedindo perdão. Já foi. Se você crê, Ele já te perdoou. Ai, Senhor, eu não devia ter feito isso. Ele sabe da nossa fraqueza. Por isso que precisamos dele o dia inteiro e todos os dias. Mas a justiça está no nosso coração. Ele fala, porque eu sei que você é fraco, você tem que ficar comigo, porque você torce o pé toda hora. Você dá uma calangada aí toda hora, mas eu estou aqui para te ajudar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A justiça de Deus está no nosso coração, porque é a vida de Cristo Jesus. Ai, lá atrás eu fiz isso, o diabo adora. Você lembra quando você fez isso? Você nem lembra. Sai, eu já fiz, eu nem sei. Eu nem lembro mais, nem Deus lembra. Cai fora, diabo. Homem velho não está aqui não vou entrar na tua não. Sai fora. O meu homem velho morreu. Está morto. Olha que demais. Acabou. Não me vem lembrar essas coisas que eu não quero, diabo. Acabou. O Senhor me curou, me libertou, me salvou e me amou. Ele habita em mim. Pronto, você está outra pessoa. Acabou aquele tormento. Por isso que você tem que ficar na oração, né? Condenação não tem, tá? Porque se fosse atrás de merecimento, ninguém mereceu. Ninguém, tá? Então, se eu não souber destas coisas que eu estou trazendo aqui, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Você vai ficar orando de uma maneira religiosa que não funciona. A religião é peso, e Jesus mostra isso lá para os doutores da lei, mostra para a liderança religiosa. Olha aí, vocês põem peso nos outros, que nem vocês conseguem carregar, e ninguém consegue fazer. Eu não vim tirar o peso da lei. Eu dou a graça agora para você andar comigo. Então, vamos lá, Romanos 5 agora. Vamos lá. Vamos ver. Para terminar isso aqui. Vamos ver o que... Não, é Romanos 6. Mas agora eu vou acabar... Vamos ver aqui. Eu quero ler agora com vocês novamente, até o 11, para você entender bem isso que eu estou falando, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, Jesus não vai morrer de novo. A morte já não tem domínio sobre ele e nem sobre nós, porque nós morremos com ele. Agora, o 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora você vive para Deus, porque o seu pecado morreu. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, tá? Então, Jesus se doou para receber os nossos pecados. Ele foi o substituto, ok? Você tem que entender isso. Jesus foi o seu substituto, caiu sobre ele. Agora, nós vamos colocar algumas imagens lá na hora que nós estamos falando. Cada dia que eu estou falando sobre o sacrifício, a morte de Jesus, o novo nascimento, agora nesta Semana Santa, todo dia vai ter um vídeo novo e um ensino rápido de 1 minuto lá no Instagram. Vocês podem ver. Então, vocês vão ver que Jesus foi o nosso substituto. Você vai ter que ter essa visualização dentro de você. Jesus é o seu substituto. Ele levou tudo para te libertar. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e vós sereis libertos de toda mentira do diabo que acabou. Você é livre em Cristo Jesus. Não é mais para essas mentiras dominar você, tá?
Então, aqui diz que ele levou de uma vez por todas, Jesus não vai morrer de novo. Não tem mais sacrifício para ele fazer, para ele te abençoar no que você precisa, já está feito. Agora é você renovar a sua mente, meditando na palavra de Deus. Ele não vai morrer mais, porque ele falou aqui, ele já morreu e foi para sempre, tá? Então, ele morreu com aquela natureza velha, por isso que Satanás não pode mais vir te condenar. Ele não pode condenar mais. Você presta atenção quando ele fica aí querendo pôr aquela morosidade, querendo pôr aquela culpa, aquela tristeza, aquela coisa ruim. É ele, o diabo. Você manda fora. Isso já foi colocado em Jesus. Você já foi, sabe, que ele vem para quando você fez isso. Acabou, diabo, acabou, não, chega. Isso aí nunca existiu na minha vida, porque Deus limpou toda a minha dívida. Ele limpou, não ficou nem um sinal do homem velho do pecado. Olha que demais. Não ficou um sinal, nada para provar que eu pequei. Que glória, gente. É isso que nós estamos lendo. Por isso que você está pronto para receber de Deus, renovando a sua mente, mudando a sua mente, tá? Então, nós não temos mais pecado diante de Deus. Agora, veja aqui, Tiago, olha isso aqui. Tiago. O que Deus fala aqui para nós, tá? Com essa natureza de Deus que está dentro de nós, capítulo 2 de Tiago, nós vamos ver os versículos 19 e 20. Os versículos 19 e 20. Ele diz assim, olha, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, ele está dizendo que até os demônios creem, tá? Por isso que nós temos que nos submeter a Deus, porque os demônios moraram lá com Deus. Eles sabem quem é Deus. Só que eles inverteram o que Deus fez, né? Porque vocês veem que todas essas seitas, essas coisas, a religião que tem aí, eles usam alguma coisa da Bíblia, mas é tudo distorcido, não é a verdade. Porque o Espírito Santo não está lá. Porque só o Espírito Santo revela a verdade. Tá? Então, eles creem, mas que é Deus, mas só nós podemos obedecer a Deus, que nascemos de novo. Só nós podemos conhecer Deus, tá? Porque nós temos que nos submeter a Deus e nos entregarmos a Ele, para que nós possamos viver com Ele. Não é só crer. Eu creio que Deus existe. Não é só isso, você tem que viver a vida que Ele te deu, tá? Você tem que conhecê-lo. Olha que demais. Ai, mas Deus, né? Ai, é insondável os desígnios de Deus. Não, insondável não, Ele revelou tudo para nós. Está escrito lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, está tudo já, os mistérios foram revelados, o plano e tudo mais. Por isso que você ora em língua, estuda a Bíblia. Não tem nada não. Deus vai te ensinar, vai te ajudar, vai mostrar tudo, tá? O que nós temos que fazer é Jesus o Senhor da nossa vida. Porque se você tem um Senhor, você tem que obedecer e fazer o que Ele manda. Senão, é o diabo que é o teu Senhor. Você toma cuidado, homem velho. Larga a mão disso. Você tem que servir Jesus. Ele tem que ser o seu Senhor. Para acontecer isso tudo que eu estou ensinando aqui, para finalizar, João capítulo 15, versículo 5, vamos finalizar aqui para entender isso aqui, então. João 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, Jesus está dizendo, ou então a vida, tá bom? Vós os ramos, quer dizer, vocês saem da minha vida. Sem Ele nós não temos vida. Quem permanece em mim, ou seja, na minha vida, e eu em você, nele, esse vai dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá? E quanto a isso, nós concordamos com isso, certo? Agora, a minha nova natureza, ela pode ter controle direto na minha vida sem que a minha mente seja renovada? Não. Você tem que entender isso. Que a sua nova natureza não tem controle na sua vida. Embora Jesus tenha dito isso, está no nosso espírito. Não tem controle se a minha mente não for renovada pela palavra de Deus. Tá? É isso que nós precisamos, tá? Deus vive dentro de nós, tudo bem, mas Ele não pode fazer nada.
Ele não pode fazer nada, tá? Por mim, se eu ando na carne, se eu ando nos meus sentidos. Ele não pode, porque ele já fez. Você tem que entender isso. Por isso que tem oração errada. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele já fez, ele não vai fazer mais. Se eu vivo na carne, na minha alma, no que eu vejo, no que eu sinto, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, não tem o que Deus fazer. Porque esta vida de Deus está no meu espírito. E ela não sai de lá tomando conta da minha vida. Ela simplesmente está lá. Você tem que entender isso. Deus está no seu coração, no seu espírito, mas ele não faz nada. Então exige isso que nasceu de novo. Por isso que você nasceu de novo. Para agora mudar tudo e ser dele e acabou. E ser a luz dele aqui. Luz da terra, né? Luz do mundo e sal da terra. É isso aí, vocês estão acompanhando? Não é demais? E é isso que Deus quer, que nós entendamos, tá? Ele que vai nos fortalecer com a justiça dele. E por isso que o diabo não pode nos dominar mais. O diabo não pode dominar você. Eu não sei porque eu não faço isso. O que eu quero eu fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Porque você está andando na carne. Que é Romanos capítulo 7. Eu não quero. Então você vai orar, você vai meditar na palavra e você vai viver esta palavra. Para você não fazer o que você não quer. Porque você não é obrigado, o diabo não te obriga, não. É só você não andar no seu homem velho. Porque agora, com Jesus, é para você ver que sem ele você não consegue. Porque você já fez o propósito. Há muito tempo atrás, que na segunda-feira, mas qual segunda? Nunca chegou. Quer dizer, você tentou e não conseguiu. E você tenta e você não consegue. Então, é com ele, só com ele que nós conseguimos. Por isso que ele falou, se você fizer... Se você estiver unido a mim, você vai dar muito fruto, tá? Porque em Cristo Jesus, olha, porque o diabo tirou de nós, tirou de Adão toda a liberdade que ele tinha. Ele veio e escravizou com a queda do homem, tirando a presença de Deus, né, o poder de Deus da vida. Então, ele escravizou o homem, que nós entramos nisso tudo. Mas agora Jesus veio e nos libertou. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Saímos da escravidão para a liberdade. Eu não sou mais escravo, eu não vou ser escravo do diabo. Eu não vou ter ódio, eu não vou. Eu não vou ter essa falta de perdão, eu não vou. Você entende? Por aí. Eu não vou aceitar essa doença, eu não vou. Eu não vou aceitar essa condição financeira que me corrói, que é uma escravidão satânica na minha vida. Eu não vou. Eu vou entrar na que Deus me deu e já fez. Isso é sair da escravidão para entrar na liberdade. E saímos da morte para entrar na vida. Éramos mortos espiritualmente. Entramos na vida, temos vida agora. Porque não é o povo que está andando aí para cima que tem vida, não. É quem aceitou Jesus. Quem nasceu de novo, saiu da morte e entrou na vida. Não somos mais escravos da morte. Agora, nós somos vivos para Deus. E Ele nos reconhece como isso. E saímos do pecado. Não vou pecar mais. Nem pensa, diabo. Eu estou liberta. Não adianta você vir com ideia nenhuma. Eu não vou. Eu estou na justiça de Deus. Peca porque quer, porque não vigia. Você entendeu? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você saiu da mão do diabo, você tem que entender isso. Você não vai fazer mais aquilo que te dominava, porque você tem o domínio de Deus na sua vida, tá? Então, viver nessa nova natureza é um processo, gente. Não é tudo que você ouviu aqui, amanhã você já está tudo ok, não. Isso você vai buscando que isso seja estabelecido na sua vida toda. Isso é contínuo, não pode parar um dia. Porque parou, a carne sai da cruz, que está tida como morta, e vem vivinha aqui, pecar, me fazer acabar com a minha vida. O meu homem velho. Vocês estão acompanhando, tá? Mas vamos renovar a mente, meditando na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu? Amém. Glória a Deus, hein, gente? Eu queria estar sentada aí para escutar isso tudo, porque eu amo isso aqui. Isso aqui é vida. Eu amo a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, e é por isso que eu quero ensinar a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Eu te louvo pela tua unção, Senhor, que está no meu espírito. E agora,
através da minha imposição de mãos, que tudo que está aqui, Senhor, nesses pedidos seja abençoado. Eu digo em nome de Jesus que vem o teu poder agora para abençoar, para transformar situações, vidas, Senhor, em nome de Jesus. E eu confesso cura para aqueles que estão enfermos, que recebam essa cura agora, que sejam libertos de todos esses demônios de depressão, demônio de qualquer enfermidade. Eu digo em nome de Jesus, você sai agora, diabo, porque pela chaga de Jesus todos já foram curados. Eu oro pelas lares que estão aqui com os nomes, situações familiares que precisam de ajuste, que precisam, Senhor, de bênçãos, que agora mesmo a tua luz entre nessas vidas, nestas famílias. Eu repreendo a ação das trevas nestas famílias. Eu digo em nome de Jesus, que a luz do evangelho entre nestes lares para transformar estas situações e renovar estas vidas. Eu digo em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, porque tudo está sendo feito agora, no precioso nome de Jesus, para estas pessoas que estão clamando aqui com esses papéis, com esses bilhetes, os que estão em casa através da mídia e os que estão aqui presentes com as suas orações sendo elevadas até o seu altar, ó Deus glorioso, nosso Pai. Eu agradeço por todos estarem abençoados agora, por você estar agindo agora, através da tua palavra que foi pregada aqui, da unção, da verdade, da tua palavra que foi liberada, para abençoar corações, vidas e renovar situações nas vidas, dar solução para certos casos que precisam agora de uma solução. As tuas bênçãos, Senhor, estão sobre todos. Eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós todos juntos aqui na igreja dizemos os santos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe essa semana santa de reflexão, de entrega a Deus, um momento mais junto com o Senhor, em agradecimento e louvor por tudo que Ele fez por nós. Estamos celebrando esta semana com um coração de agradecimento e louvor ao nosso Deus, por sermos dele e termos a vida eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua vida, o seu feriado e tudo mais, em nome de Jesus. E eu espero vocês para o próximo culto, em nome de Jesus. Amém.